É. Ah. Ou seja, pode ser que ele, dependendo do caso, ele apresente uma ação de indenização das benfeitorias, né? Hoje, vamos fazer o advogado do diabo aqui. Hoje, se eu tivesse do outro lado, o que eu pensaria? Em distribuir uma ação de usucapião, correndo, usar a súmula 237, e aí na contestação, ou antes da contestação, eu pediria, conforme o artigo 313, a suspensão. Excelência, eu quero a suspensão dessa ação de emissão de posse ou reivindicatória, conforme o artigo 313 do CPC, até que o meu usucapião seja julgado. Então, a única estratégia de defesa forte, boa, que ele teria, em regra, seria essa, né? Não tem outra, né? Não tem outra. Agora, o nosso lado, qual que é a estratégia forte? Se possível, fazer a ação de emissão na posse, deixar claro que é uma reivindicatória, uma petitória, forçar muito nesse sentido, falar que não se discute a posse, por fora fazer um arbitramento de aluguel, porque o arbitramento de aluguel, se a gente conseguir a tutela antecipada, já cai por terra a posse qualificada deles, e além disso, também daria para fazer uma notificação judicial, também é uma estratégia muito inteligente. O que é a notificação judicial? Nós estamos acostumados muito com a notificação extrajudicial, mas nós podemos montar uma notificação, como se fosse uma petição inicial, e distribuir no site do TJ. Na hora de distribuir, está lá, notificação judicial. Não tem valor decisório, não tem valor algum, né, não vai ter decisão, mas é uma notificação com o papel timbrado do Poder Judiciário. Ela causa mais impacto para conseguir, muitas vezes, a desqualificação da posse. Também é algo que as doutoras podem oferecer. Ou seja, em termos de serviço, as doutoras podem oferecer, claro, a emissão de posse, a ação de arbitramento de aluguel por fora com tutela antecipada, a notificação judicial para desocupação em 15 dias, e se acontecer o usucapião, a oposição, né? Oposição ou contestação. Na verdade, o que eu oriento as doutoras a fazerem, né? Na peça, na ação reivindicatória, emissão da posse, abre o tópico do pré-questionamento. É evidente e notório que para ações de propriedade, direito de propriedade, não existe prescrição. Então, já trabalha esse tópico. O pré-questionamento é a porta de entrada para o recurso especial ou extraordinário. Outra coisa, esse tipo de ação pede uma audiência de instrução e julgamento. Excelência requer um agendamento de uma audiência de instrução e julgamento. Por quê? É muito comum os juízes não marcarem essa audiência. É muito comum. Se acontecer de não marcar, que muito provavelmente é o que vai acontecer, as doutoras, se der errada a ação, as doutoras já têm a tese de defesa, né? A tese recursal do recurso de apelação é o cerceamento de defesa, pela falta do agendamento da audiência de instrução e julgamento. Então, por questões de segurança, eu oriento o quê? Trabalhar muito nisso, né? Pensando em recurso. Eu acredito que dê certo em primeiro grau. Isso que eu contei para as doutoras aqui é um caso real, um caso prático que deu errado, né? Ganhamos em segundo e terceiro grau. Então, pega um juiz preguiçoso, uma juíza preguiçosa, eles vão julgar mais fácil, o assessor, muitas vezes nem é eles que julgam. Então é fácil alegar prescrição, se livra da ação. E aí vai ganhar em segundo grau, provavelmente, né? Esse caso foi bem isso. Mas se as doutoras blindarem bem a peça, vai ficar tão difícil de julgar em desfavor, que vai ser mais fácil julgar procedente, né? Então, tenta trabalhar na peça nesse sentido. Mesmo. E detalhe, hein? Eu acho que se eles forem fazer o usucapião, eles vão trabalhar com o usucapião extraordinário, hein? Eles vão trabalhar com o artigo 1238, porque eles vão trabalhar com o usucapião que não exige contrato e não exige boa-fé. O usucapião extraordinário é aquele de 15 anos. Cai para 10 anos quando tem moradia habitual. Não tem limite de metragem, não precisa provar boa-fé, pode ter até má-fé e pode ter outros imóveis no nome, né? Então, provavelmente eles vão trabalhar com esse usucapião, do 1238 do Código Civil.